Boa noite, sejam bem-vindos mais uma quinta-feira. Vamos aguardar só um pouquinho as pessoas entrarem. Hoje nós vamos falar sobre os fenômenos, no campo das constelações. Muitas pessoas me perguntam a respeito desse fenômeno, o que é realmente esse fenômeno, como é que ele se dá, o que acontece, para que isso possa se manifestar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Oi, querido, boa noite, seja bem-vindo, Washington, parceiro de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre os fenômenos nos campos das constelações, sobre esse inconsciente, que vem à tona de vez em quando, arrebatar a gente, Washington, a gente faz muito isso também com as cartas, Essas cartas são maravilhosas também. Oi, Angelina. Todo esse campo do inconsciente, do arquétipo, das coisas que vêm à tona, das experiências, elas têm uma vibração e elas têm uma realidade, elas criam uma realidade. Oi, Dalva, querida, boa noite, seja bem-vinda. Vamos só esperar mais um pouquinho. Eu queria lembrar que as lives estão todas lá no YouTube, se vocês quiserem compartilhar, quiserem se inscrever. Tem muita live interessante, tem muito tema interessante, que é importante na vida da gente, E hoje eu queria só dar uma pincelada, eu espero poder fazer. Boa noite. Oi, Léo, prazer ter você aqui, dia do filho, Ah, que delícia, um filho aqui presente, mesmo longe, mas presente, Então, esse fenômeno... Oi, Thiago, entra aí, Lídia, sejam bem-vindos todos. Eu queria falar um pouquinho do fenômeno, porque muita gente me pergunta, muita gente fica meio assustada com isso, mas é importante, Esse fenômeno é que nos mostra a verdade e não a realidade que a gente imagina, Porque a realidade é muito rasa, A realidade é algo que nós criamos, é que nós projetamos, do nosso imaginário, E o Bert Hellinger, ele bebeu de muitas fontes antes de criar essa metodologia chamada constelação fenomenológica sistêmica familiar. É um nome todo que eu tive quando eu comecei a fazer lá atrás, há mais de 20 anos atrás. Por quê? É sistêmica, que pode abranger qualquer tipo de... Beijo, meu filho, saudade. Hoje é dia do filho, E essa fenomenologia, ela abrange todos os sistemas. Então, não só o sistema familiar, o sistema empresarial, As organizações, o que está por trás disso, o seu sistema físico, porque seu corpo é um sistema, Você tem o sistema linfático, tem o sistema hormonal, tem o sistema celular, tem o sistema parasimpático, simpático, nossa, uma infinidade. O sistema circulatório, o sistema cardíaco, bom, sem falar em outras coisas. Isso também é possível a gente ter uma noção do que está acontecendo, Porque quando vocês trabalham, vocês fazem o curso de curar o curador, eu tenho um módulo que é só de sintomas, por exemplo. Então, seja uma dor de cabeça, seja um nódulo que você tenha, seja lá o que for, ele se manifesta muitas vezes
como um arquétipo de algo que você está sentindo, ou de alguma projeção de alguma pessoa no campo da sua vida. Bom, o Bert Hellinger, antes de criar esse movimento da constelação, ele bebeu de várias fontes. E não foi uma coisa que ele criou, assim, pum, desceu e ele manifestou. Não, não foi isso. Né? Ele foi atrás de várias fontes, e uma delas, né, é essa do Edmundo Husserl. Né? Eu vou falar um pouquinho dele, mas para quem não conhece, para quem nunca viu, e eu quero deixar isso gravado, né? Não conhece como funciona a constelação, eu queria explicar um pouquinho, né? Que consiste em colocar num ambiente. Então, a constelação sistêmica é uma terapia breve, e o foco dessa terapia é exatamente observar o que está oculto, né? E o fenômeno, ele nos traz isso. Ele nos traz essa visão daquilo que está oculto, daquilo que nós não estamos vendo, não estamos percebendo, né? Nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque nós temos crenças internalizadas de imagens pré-determinadas, porque a gente ouviu a família o tempo todo, porque a gente vivenciou na família, e essas situações, ou porque a gente vivenciou na escola, numa faculdade, seja lá o que for, isso ficou no nosso campo. Então, nós colocamos nesse campo, que nós podemos chamar agora, nesse ambiente, que pode ser uma sala, pode ser um espaço, né? Nós vamos chamar agora de campo, tá? Então, um campo, né, que representa a família. Então, alguém vem para colocar a família. O maior sentido desse trabalho, né, a maior força desse trabalho, para que a fenomenologia se estabeleça, ou apareça, ou venha à tona, é exatamente o tema. Então, o tema que o cliente traz para o trabalho é que vai dar força para que o fenômeno aconteça. E antes de falar como ele funciona, eu queria falar então desse pensador, que é o alemão Edmund Husserl, que trouxe a fenomenologia como um método de investigação, tá? Que tem o propósito de aprender o fenômeno, isto é, a aparição das coisas que vem à consciência, né? Aquilo que vem... Oi, Irene, tudo bom, querida? Prazer. Vou deixar já você entrar, tá, Irene? Espera só, deixa eu acabar aqui esse movimento que eu já vou deixar você entrar. A Irene está pedindo para entrar, é uma consteladora muito querida, se formou comigo há 20 anos atrás. E esse é um tema bem interessante, ela pode agregar algum valor a esse trabalho. Então, eu queria só dar essa pincelada, Irene, já vou te chamar. Então, o pensador, ele tem esse movimento, desse estudo. Na realidade, a fenomenologia é a descrição filosófica do fenômeno, né? Pois, em sua natureza, que é aparente e ilusória, é que são manifestadas na experiência, né? Dos sentidos humanos, digamos assim. A experiência dos sentidos. Por isso que a constelação, quando nós colocamos os representantes, o facilitador, ele fica muito focado no que o representante está sentindo. Porque ele é que vai dar a direção do que está acontecendo por trás. O fenômeno é exatamente aí que se dá. Atrás daquele movimento que você acha que né? Aquela consciência imediata vem à tona como um choro, como uma raiva, como uma repulsa, como um querer ir embora, sair daquele campo, como um medo, né? Essa descrição imediata, ela é anterior
a qualquer explicação teórica daqueles fatos de ocorrência psíquica, né? Eu vou explicar, por exemplo, quando você tem uma imagem cristalizada do seu passado, por exemplo, que você acredita ser realidade. Você acha que foi assim que aconteceu e você, do tipo, por exemplo, meu pai não era amoroso, né? O meu pai era um cara rígido, era um cara duro, alguma coisa assim. Porque ele não demonstrava afeto. Quando você coloca os representantes no campo, né? Você coloca alguém para representar você, você escolhe no grupo. Isso eu estou falando de uma constelação com representantes de pessoas, tá? Porque nós fazemos a mesma coisa com bonecos e funciona da mesma forma. Esses personagens, né? O teu pai está ali representado, a tua mãe, seus irmãos, seja lá o que for. Eles podem, de repente, manifestar um movimento diferente daquele que você cristalizou na sua mente como uma forma correta de ser, né? Então, de repente, o que mostra a ausência de afeto que o pai teve em relação aos seus próprios pais. E aí o fenômeno se dá quando aparece por trás esse movimento dos pais, ou a morte prematura de um deles, ou a vida difícil que eles tiveram, né? Alguma coisa que foi negado a ele essa expressão de afeto. Gente, isso não é uma receita de bolo, tá? Porque tem pais que não tiveram isso e são extremamente afetuosos. Mas vai de acordo com o que cada alma, eu digo cada alma é cada pessoa, sente e interpreta psicamente aquilo que ela vivencia. Ou ela se fecha, ou ela diz, eu vou fazer tudo diferente. Não precisa ser a mesma coisa, entenderam? Eu só estou dando um exemplo, tá? Apesar a pessoa ter trazido como um tema, por exemplo, um pai que não era afetuoso, não era amoroso, esse pai nunca deixou faltar nada em casa, sempre deu estudo, sempre proveu a família, né? Mas ele tinha na alma dele, infantil, por exemplo, a dor da ausência paterna ou materna, né? Ele não recebeu esse afeto, ele não recebeu esse carinho, né? E isso pode ter trazido para ele um movimento mais duro, mais fechado. Ele não sabe, ele se tornou uma pessoa mais seca, né? E menos amorosa, claro. Então, nesse momento em que vem à tona essa história lá de trás e que você pode, como facilitador, colocar aquilo que faltou para os pais, para o pai, né, que não é afetuoso, então ele pode reciclar ou ressignificar, digamos assim, aquela história que aconteceu com os pais dele, aquela falta, aquela carência, né, anteriormente, ao momento em que você passou a imaginar que seu pai não era amoroso. Então, aquela imagem que você tinha do seu pai, de repente, ela começa a se desmanchar, a se diluir dentro de você. Porque isso que você não recebe, que faz com que você às vezes se endureça, ou faz com que você às vezes fique reativo, ou faz com que você atraia um parceiro ou uma parceira que não seja tão amoroso. Porque você tem que honrar esse pai ou essa mãe. E aí você vai trazer um parceiro que seja duro, que seja mais seco. E aí você não entende por que se você é uma pessoa tão amorosa, né? E isso acontece de montão. Bom, o principal objetivo é investigar e descrever os fenômenos enquanto a experiência consciente acontece. Porque quando traz do inconsciente aquilo que estava oculto, traz à tona e vem à tona e se manifesta,
o que que acontece? A sensação aflora e você pode deixar fluir uma outra força, porque quando o pai que não recebeu o afeto, ele pode retomar esse afeto, mesmo que os avós tenham morrido, a criança internalizada dele recebe aquilo que ficou faltando, a alma dele preenche. E quando a alma dele preenche, quando ele se volta para o filho, dentro do campo fenomenológico, ele pode esboçar um sorriso, ele pode esboçar uma lágrima, e o filho possa entender e chegar mais próximo. E isso faz com que o fenômeno agregue um outro valor que o Bert chama as ordens do amor. É quando o amor flui através desse campo que ficou endurecido, que ficou machucado. E isso, se não for trabalhado, pode virar uma doença séria, que leve até a morte, né? Porque você vai acabar como filho representando aquele que morreu para salvar o pai. Muitas vezes essas dinâmicas ocultas, quando elas vêm à tona, que o fenômeno nos mostra, ela traz luz àquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, aquilo que você não sabia o que tinha por trás. E são muitos, são milhares deles, né? Então o fenômeno ele tem o poder, digamos assim, no campo, e o facilitador que não usa o fenômeno, ele não está fazendo constelação, ele está fazendo teatro, ele está fazendo um outro trabalho que não seja esse da constelação segundo Bert Hellinger, né? Então é exatamente aqui que a constelação atua, é exatamente a sensação que vem à tona e se torna consciente, trazendo luz ao que estava oculto, nos porões do inconsciente, do subconsciente, daquela criança ferida, machucada ou assustada por um momento de uma visão errada que ele teve, de um repente do pai, e o pai faz uma situação agressiva, por exemplo, ou fala, ou briga grosso, a criança se assusta, né? E por aí vai, tem muitas histórias por trás disso, né? Então, a fenomenologia, ela se baseia num método de busca para entender a vivência do paciente, né, no mundo em que ele vive. Além de compreender esse paciente, perceber também o mundo à sua volta. Porque às vezes nós estamos fechados na nossa concha e achamos que só aquilo que nós vivemos é a realidade. Mas e a verdade? Qual é a verdade? Você sabe? Às vezes você não sabe. Você viu algo e pensou que fosse verdade e acreditou naquilo para o resto da vida, né? E nós não sabemos, né? E muitas vezes nós criamos mais do mesmo na nossa vida. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. E aí vamos chamar a Irene. Vamos lá. Não estava nos nossos contextos, mas vamos ver se a Irene... Irene, seja bem-vinda. Alô? Oi, Irene. Não está entrando. Tá tudo escuro, Irene. Não estou te vendo, nem estou te ouvindo. Nós vamos ter que marcar isso para um outro dia. Então vamos lá, Irene. Eu acho que não vai dar para você entrar, né? Bom, então eu vou continuar. Eu não sei como é que tira a Irene agora daqui. E
eu queria falar também de uma coisa que eu acho que é importante, antes da gente fazer a nossa dinâmica, porque eu queria fazer uma dinâmica com vocês hoje, que eu acho que é importante, e o meu trabalho de constelação e de live de toda quinta-feira é levar a vocês uma oportunidade de vocês trabalharem alguma coisa, né? Bom, então, a abordagem da fenomenologia, ela traz para você uma possibilidade de uma visão positiva, né? Dessa forma, você passa a perceber que aquilo que você acreditava ser uma coisa real, ser uma verdade, não era tão verdade assim. Né? Você não sabia por que aquela pessoa não tinha esse contexto. E aí, o que acontece muitas vezes? Você, como filho, você faz uma dinâmica muito interessante. Para que você possa trazer esse pai mais próximo de você, você acaba fazendo mais do mesmo. Né? Muitas vezes você acaba sendo uma pessoa mais seca, mais contida, menos participativa, né? Isso pode acontecer. É uma forma de você entrar em lealdade com aquele pai. É uma forma de você trazer ele para perto de você. Então, o fenômeno, ele nos traz, a partir de um sentir, né, da emoção no nosso corpo físico, a sensação para que você possa, de uma forma consciente, você perceber aquilo que você precisa transformar na sua vida, aquilo que você precisa transformar no seu processo, né? Bom, eu não sei como tirar a Irene aqui. Alguém pode me dizer como é que funciona isso, gente? Porque eu agora estou com o visor cortado aqui. Ah, tá. Então tá, próximo. É porque a Irene tinha pedido para entrar ao vivo, a Irene Cardotti, é uma parceira de constelação também, se formou na mesma época que eu. E aí não deu para ela entrar, mas tudo bem. Então, vou continuar, porque eu quero agora que vocês façam agora uma... Oi, Lídia, já saiu. Vocês ainda estão vendo escuro? Não, né? Agora está ok, né? Agora está ok? Então, tá bom. Então, assim, esse método é uma terapia breve, né? O método da constelação é uma terapia breve. E o que nos ajuda que essa luz venha à tona e clareie para você aquilo que você precisa saber, não é o que o facilitador acha, não é o que o cliente acha. Então, assim, uma das coisas que atrapalham, às vezes, o campo é quando o cliente começa a falar muito, porque ele está trazendo no verbo aquilo que ele acha que é o certo. Então, a melhor coisa que tem é você ser muito claro, muito objetivo naquilo que você quer ver. Quanto mais força você trouxer para o seu tema, e mais enxuto ele for, digamos assim, mais objetivo o campo aparece. Porque esse campo ele é muito objetivo, né? Ele pode trazer várias nuances. Então, o fenômeno, ele também pode se manifestar de várias formas. Então, uma cliente me falou assim no outro dia, eu estava atendendo uma cliente de fora, até do Brasil, e uma situação complicada, né, de família, e na realidade você acaba percebendo o fenômeno dos dois lados do casal, por exemplo, né, onde um teve a mesma história que o outro. Por exemplo, filhos de pais separados, ou perderam um pai na infância, ou se separaram da mãe ou do pai muito cedo.
esse movimento, né, é um espelhamento, né? E não adianta você trabalhar só um veio. Então, quando eu estou numa constelação de bonecos, por exemplo, uma constelação individual, eu tenho essa possibilidade de olhar para os dois campos da família. O casal está junto, então eu percebo a dinâmica e os dois são trabalhados ao mesmo tempo. Isso é lindo. E isso é assim um benefício tão grande para um casal, porque eles percebem aonde eles estão se espelhando, que o movimento que eles estão olhando para trás é o mesmo, e muitas vezes eles estão projetando sobre o parceiro algo que foi privado a ele, né? Então, o parceiro ou a parceira, eles não são obrigados a ocupar o lugar daquilo que faltou, né? Porque senão ele vai deixar de ser homem ou vai deixar de ser mulher. E o que vai acontecer com isso não é um fenômeno, né? Mas é o que o campo nos mostra muitas vezes. Por exemplo, se um dos cônjuges, né, digamos assim, olha para o parceiro como um pai, ou cobrando o tempo todo do outro, seja quem for, algo que foi privado a ele, como se ele tem que fazer com os filhos, ou com esse, ou com aquele, ou com a casa, ou seja lá como for, aquilo que ficou faltando na alma dele, ele vai deixar de olhar para o parceiro como marido ou como esposa. E aí, esse parceiro, e eu já falei isso numa outra live de relacionamento, mas eu vou falar desse fenômeno que é muito interessante, porque isso acontece às vezes aqui atrás também, e isso verá uma reprodução. Esse parceiro, quando não tem uma força feminina ou masculina em casa, seja ele qual é, ele vai olhar para fora, né? Digamos que porque ele trai, mas ele trai por quê? Porque está faltando uma força feminina. Então a gente tem que ficar atento e o fenômeno nos mostra o que está faltando para essa mulher ou para esse homem, né? Falta um pai, falta uma mãe, e aí ele olha para o parceiro cobrando desse o espelhamento. E o fenômeno nos mostra isso. Ele nos mostra o que está faltando atrás para que um possa olhar para ele como parceiro. Então, se você não tem uma energia feminina para dar para o parceiro vai buscar uma energia feminina na rua. Ou vice-versa, né? Se esse homem não traz essa força masculina, porque ele tem alguma carência dentro dele e ele fica usando essa mulher como mãe, muitas vezes chamando até de maninha, né? Tem muitos casais que fazem isso, painho, né? Então, desculpe, mas o casal não é pai nem mãe, né? Você tem que olhar para trás e resolver a sua questão lá atrás. Então, esse campo de constelação, ele nos traz o fenômeno daquilo que está faltando, daquilo que está conflitado, para que os personagens encontrem o seu lugar. Eles assumam o seu lugar dentro desse campo, né? E esse fenômeno, ele é exatamente aquilo que traz a clareza, na consciência, para que você possa transformar a sua vida. Porque o que muda, né? A partir desse fenômeno mostrado, o que muda? A tomada de consciência. Então, quando o cliente tem essa tomada de consciência, ele pode, a partir dali, criar um movimento na vida dele, criar uma nova ação, uma nova postura, né? E ele perceber e começar a olhar para o outro de uma outra forma. Então, no fenômeno, quando a gente coloca a família, a gente percebe quem está tomando o lugar de quem está fora do lugar, né? Então, filho e filha, às vezes, quando um pai é ausente, quando um pai morre ou uma mãe morre, um filho pode ficar ao lado desse pai ou dessa mãe como marido, inconsciente, né?
Mas quem é que está colocando ele naquele lugar? Né? Se alguém coloca, se uma mãe ou um pai assume isso e fica ali, usando aquele filho para isso, cobrando dele coisas, pedindo coisas para ele fazer o tempo todo, eles estão entrando numa simbiose, eles estão se retroalimentando numa carência. E isso não pode existir, né? Porque senão esse filho fica fora do lugar. E aí ele pode até nem casar, digamos assim. São coisas que nesses 20 anos eu vejo diariamente acontecendo no meu trabalho. Então, cada constelação, para mim, ela vem como um aprendizado muito grande de visão sistêmica, de ampliar a consciência para que você perceba que exista muito mais coisas além do mundinho que a gente vive. Então, esse mundinho que a gente vive, que a gente acredita que é a realidade, ela é só uma projeção psíquica do seu achismo e daquilo que você acredita ser verdade. Então, o que é verdade? Ai, Selene, estou perdido. O que é verdade? O que é verdade para você, para o seu mundo real e para o bem-estar de todos na família, né? É quando há respeito, é quando há ética, é quando você assume seu lugar de filho ou de filha, né? Você, por exemplo, quando eu me separei, né? E quando eu sabia, quando eu separei não, quando eu sabia que eu ia me separar dos meus filhos, que eles iam seguir um novo rumo na vida deles, eu fiz uma constelação com a Ingela. Eu estava fazendo uma formação em sorte sistêmica em Salvador, na Ingela. E eu coloquei a minha constelação e eu disse, cara, meus filhos vão embora e eu vou ficar no ninho vazio, porque eu estou sem marido e vou ficar sem filhos. E não é fácil, né, para uma mãe, depois de criar filhos sozinha durante muito tempo, ficar longe dos seus filhos. E era uma necessidade, eles precisavam alçar voo, para eu não criar essa codependência de ficar com os filhos até 30, 40 anos dentro de casa, né? Porque é o que acontece, os filhos não saem. E eles não vão ganhar a vida, eles não vão tomar a força da vida que eu dei para eles, que um pai e uma mãe dá para eles. Eles precisam tomar isso para ir para o mundo. Não é fácil? Não é fácil, claro que não é fácil, né? Porque você ama os filhos. E toda galinha quer ter, às vezes, um filho debaixo das suas asas. Mas, como eu tinha esse grande olhar sistêmico e eu estava trabalhando isso, eu pedi, como uma boa aluna, eu digo, quero ser trabalhada. Está acontecendo isso. Então, eu fui trabalhada. E me trabalho a vida inteira. Eu estou sempre me trabalhando para me manter no eixo. Porque desequilíbrio você tem toda hora. Tem família, tem problema. Você tem todo instante. Mas saber lidar com isso, sem se machucar, sem se ferir, sem se desestabilizar, é que é o grande barato da história, né? Então, assim, eu já falei bastante e eu queria deixar aqui para vocês um convite para o dia 5, logo depois do Carnaval, que é um sábado. Eu vou começar meu grupo de trabalho, né? O próximo treinamento de Curar o Curador. Eu vou começar no final do mês. E eu queria convidar vocês, eu vou colocar um folder no Instagram para que vocês fiquem sabendo direitinho. Convidar vocês para uma aula gratuita no dia 5, às 3 horas da tarde, para que vocês possam compartilhar e perceber como é que isso funciona. Então, Curar o Curador, que é o nome que eu dou para o treinamento, meu treinamento, porque eu acho que todo facilitador tem que se trabalhar muito, eu sempre me bato nisso.
né? Porque eu acho que é fundamental você estar trabalhado para poder trabalhar o outro. Senão você não tem embasamento para lidar com uma dor que você ainda não resolveu em você. Então, os nossos módulos são 9 módulos básicos e você precisa trabalhar todos eles. Você precisa fazer dinâmica, você precisa se trabalhar, você precisa fazer sua constelação, e é isso que eu proponho nos meus trabalhos. Então, eu quero deixar o convite para o dia 5, vocês virem, chamarem as pessoas, porque mais do que um treinamento, eu acho que o curar o curador é você passar a ter uma visão sistêmica sobre você, sobre o seu entorno, sobre o que você traz da sua família, né? E quais os recursos que você tem dentro de você para viver uma vida saudável. Uma vida sem conflito, uma vida amorosa, uma vida respeitadora, uma vida ética, né? Isso é a base, né? Então, para que você consiga essa força e ser depois, se quiser, um bom facilitador. Porque os 9 módulos, 160 horas, é um módulo básico, né? Porque eu me trabalho e estudo o tempo todo. Agora, 2 anos atrás, apesar de ser docente da pós-graduação, por notório saber, eu fui buscar a minha titulação. Porque eu quero diploma de pós-graduação, de pós-graduada. É uma forma de você continuar o seu estudo, como um médico. Não para de estudar. Você não pode parar de estudar. Você precisa estar sempre reciclando, indo a congresso, fazendo coisas, né? Esse é o movimento saudável de um bom facilitador. E isso eu dou todo apoio. Além disso, eu vou começar uma outra mentoria que é para os avançados, para aqueles que já se formaram no básico e agora vão fazer os avançados, tá bom? Então, fica aqui o convite. Agora eu queria que vocês pegassem uma cadeira, peguem uma cadeira, e vamos experimentar uma coisa bem básica, tá? Se você tiver alguém do seu lado, você pode pegar alguém para representar. Mas se você não tiver ninguém, se você está sozinho, pegue uma cadeira e pegue um objeto qualquer, pode ser uma caneta, pode ser uma almofada, pode ser um caderninho, pode ser qualquer coisa. E coloque em cima da cadeira. Vamos lá. Vamos fazer essa experiência. Essa cadeira significa o campo daquilo que falta para você. Você não sabe o que é. Vamos buscar esse fenômeno. Vamos ver se esse fenômeno vem até você. Você não sabe o que te falta. Mas em cima da cadeira está o que te falta. Então, nesse campo, o que te falta está lá. E você vai olhar para esse lugar. E vai sentir, quando você olha para esse lugar, qual é a sensação que você tem. Qual é a sensação que você tem quando você olha, quando você está em frente àquilo que falta para você? Não raciocina nada, não pensa em nada, que às vezes nem é aquilo que você está pensando. Então não coloca ali algo que você sabe que te falta. Ou se você sabe que falta muito, que é algo muito escancarado, você pode até colocar ali, tá? Então, agora, depois que você sentir esse campo, você dá um passo pequeno e se aproxima um pouco. E observa o que muda na sua sensação.
Se você sentir algo que seja muito tenso para você, você dá um passinho para trás de novo, pequeno. A metade daquilo que você deu para frente. Vai respirando profundamente. Lembre-se, você tem a oportunidade de buscar aquilo que te faltou. E você ainda não sabe o que é. E aí dá mais um passinho para frente. Vai chegando bem devagar daquilo que está ali. E muito devagar, mas muito devagar, porque esse campo é um campo muito sutil e você tem que perceber no seu corpo a sensação que traz para você quando você se aproxima desse sensação, dessa história da tua vida, da tua alma, que você nem sabe, mas que está faltando dentro de você. E aos poucos, bem devagarzinho, você vai se aproximando na medida que aquilo for permitindo, que o seu corpo for permitindo. Se der vontade de chorar, chore. Se tremer, trema. Deixa vir a expressão física. Se der vontade de gritar, grita. Observa o que está acontecendo com você. Até que você possa tocar. Às vezes sem pegar, mas tocar já é muito. E quando você toca, observa na sua alma o que muda. Se você precisar tirar a mão de novo, você tira. E torna a colocar a mão naquilo que é tão importante e que vai preencher a tua alma e que faltou durante tanto tempo e você nem se deu conta, ou não quis olhar, ou não quis fazer contato. Até que você possa segurar aquilo que falta para você. E quando você segurar, leve ao seu braço, ao seu coração e abrace. E só sinta o que aquilo traz para você. Qual é a sensação física que traz para você? Respire profundamente. Observa qual é a sensação física. Se é conforto, se é um preenchimento, se é uma paz. Qual é a sensação? Se você tem vontade de chorar, chora muito. Se você percebeu que isso aqui representa algo que vem de alguém, sinta-se abraçado por esse alguém. Sinta que você trouxe à tona algo que faltou tanto, mas que você tem a oportunidade de sentir no seu coração. Permita esse preenchimento. Permita fazer contato com isso. E deixe que isso vá acalmando o seu coração, vá acalmando a sua mente, sem crítica, sem julgamento, sem nada. Simplesmente acolha. Simplesmente aceite. Simplesmente deixe que isso entre no seu corpo, na sua mente, nas suas lembranças, como algo que sempre esteve ali, mas que você nunca foi buscar. E agora você se permite ir buscar.
tomar aquilo que te falta, aquilo que preenche o seu coração, a sua vida. Então você sabe que a partir de agora, toda vez que você sentir a saudade desse preenchimento, você vai lá e pega essa almofada, pega esse objeto, fecha os seus olhos e se imagina, às vezes bem criança, às vezes adolescente, ou às vezes sem imaginar nada, mas só sentindo essa sensação de conforto, de amor, de paz, de bem-estar. Porque isso, se está te acolhendo agora, é porque existe. Não é algo inventado, é algo percebido dentro de você. E aí você vai respirando profundamente e volte para o seu lugar, para a sua meta-posição, junto com aquilo que te pertence, né? Que aquilo que faltava agora é seu, não falta mais. Agora preencheu uma lacuna, um buraco, um vazio dentro do seu coração, dentro da sua alma. Isso é que faz com que a gente perceba o que é um fenômeno, como ele mexe com as nossas emoções, mesmo a gente não sabendo do que se trata. E quando nós colocamos os representantes, nós podemos sentir na nossa alma essa emoção. Então, gente, conta aí para mim como é que foi essa experiência. Como é que foi essa experiência de preenchimento do campo fenomenológico, da gente fazer contato com essa sensação? Oi, Irene, não tem importância, fica para a próxima, isso acontece mesmo. A internet caiu, mas tudo bem, tá tudo certo. Quem é que pode dar o feedback aí, gente, do que vocês sentiram? Então, é através dessa contribuição, né, que o Bert criou, mostrando através desse fenômeno, né, mostrando a realidade oculta dentro da nossa história. Oi, Lídia. Como é que foi para você, querida? Preencheu o seu coração? É? Que é tão importante, né, gente? A gente preencher com aquilo que ficou faltando e, às vezes, é só uma coisa dentro da nossa cabeça. É só um relezinho, né? Porque, às vezes, já aquela pessoa que poderia nos dar o amor ou dar algo, ou algo da nossa própria mente que a gente criou e a gente percebe o quanto que a gente estava ausente de nós mesmos, né? Preenchimento, completude, amor, fiquei em estado de paz. Que maravilha! Foi muito bom, emocionante. Paz e um preenchimento. Gente, isso é ótimo. Ai, que bom que vocês sentiram isso. Nossa, né? E vocês podem imaginar, com um simples trabalho, né? E um objeto, vocês são capazes de trazer para vocês algo que é fenomenológico. Porque o fenômeno, ele traz à tona a sensação, a emoção para a sua consciência. E desperta a sua consciência para uma nova visão, para uma nova forma de olhar. E aí você percebe que não era aquilo que você imaginava. E trazer essa paz para dentro do nosso coração, né, é tudo precisa disso o tempo todo. Que a gente sempre fica achando que é o outro que vai nos suprir. Mas não é. Desculpe. É algo que nós criamos, né? Nós temos todos os recursos dentro de nós. Claro que é muito gostoso um beijo na boca, claro que é gostoso um abraço, né?
de um marido, de um namorado, de um filho, de um amigo, né, de uma amiga, é ótimo. Mas não é isso que vai preencher a nossa vida. Não é isso que vai fazer eu ser feliz. Ajuda muito, claro, dar e receber é uma delícia, né? Mas existe algo maior que está dentro de nós. Porque esse universo que nós criamos existe. Existe a fábrica dele, o movimento dele é todo feito dentro de nós, né? Alguém mais tem Oi, Cândida, querida, Juliana, Lídia. Antes de você falar para levar ao coração, eu já havia levado. Fiquei em estado de meditação, una ao todo. Incrível. Ai, que bom, Lídia, que você conseguiu isso. Isso é muito bom. É maravilhoso, né? E isso a gente pode fazer sempre, gente. Né? Eu já ensinei várias dinâmicas para vocês, lá nas lives lá do YouTube tem um monte. Oi, Cândida, querida. Obrigada, Lídia, também pela oportunidade, né, de eu estar levando para vocês esse conhecimento e essa visão. Porque eu acho que esse é o maior legado que o Bert deixou para nós, é essa compreensão, né? Claro que a espiritualidade nos mostra isso também, né? E eu vejo o trabalho, não é um trabalho espírita, não é um trabalho que a gente diga tem uma religião, não. É espiritual, porque nós somos seres espirituais, né? Nós estamos aqui trabalhando essa evolução. E como eu já falei em outras lives, e a evolução é feita através da tomada de consciência, né? Então, oi, Cândida, não é isso? Com certeza. Oi, Ângela. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Então, nós estamos encerrando hoje, então fica aqui o meu convite para o dia 5. Nós vamos fazer um curso, um workshop, digamos assim, gratuito, para que vocês possam conhecer o trabalho, vocês possam entender a profundidade que é se trabalhar, que é ter essa visão sistêmica, essa consciência, esse outro olhar sistêmico para a tua vida. Né? Nem que você não queira ser um facilitador, mas é um trabalho pessoal, é uma forma de você crescer como humano, né? Crescer de consciência, ser um ser na Terra, mas com uma visão espiritual, espiritualista, digamos assim, muito maior, né? Ter uma visão muito mais ampla. Então, fica aqui o meu convite, no dia 5, eu espero vocês às 3 horas, tá bom? E vai lá no meu YouTube, se inscrevam lá. Compartilhem. Obrigada, um grande abraço e até segunda, se Deus quiser.